mais um vídeo para vocês e eu gostaria de apresentar para vocês esse livro aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro psicografado por Divaldo Franco, tá? E escrito pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E aí hoje a reflexão é a seguinte: o que os espíritos estão falando do momento que a gente está vivendo, né? De toda essa tragédia do Covid, etc. E aqui ele coloca assim, na capa de trás do livro: estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia do Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia tem em tela ceifará centenas de milhares de vidas, umas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração, outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Nesta obra, narrada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o leitor acompanhará a jornada empreendida por dezenas de grupos de benfeitores espirituais encarregados, sob o comando de Ismael, de preparar a era nova na Terra, a fim de contribuir para a sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, gente, o que eu vou ler com vocês aqui é só a parte na qual ele dá a introdução do livro, porque eu acho assim de extrema importância para o esclarecimento da gente, tá? E antes de começar, eu gostaria de apresentar o médium, né, Divaldo Franco, para vocês que não conhecem quem ele é. Muita gente não gosta da palestra do Divaldo por causa do estilo, da forma com que ele fala. Isso é um preconceito, né, muito grande. As pessoas não têm que se adaptar ao que a gente gosta de ouvir, a forma pela qual a gente gosta de ouvir. Cada pessoa tem seu timbre de voz, sua forma de falar, de se expressar, e a gente tem que respeitar isso, né? E se você não gosta, não é obrigado a ouvir também. Bom, ele é esse senhor aqui, tá? Ele tá na casa dos 90 e poucos anos, tá bom? Essa foto é bem atual. E Divaldo Pereira Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem mais de 250 obras publicadas de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência, a partir da autopacificação. Há 65 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade do Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. E aqui fala sobre o espírito, né, do Manuel. Olha, é esse aqui, tá? Esse é o espírito comunicante. Manuel Filomeno de Miranda. Nasceu dia 14 de novembro de 1876, em Jangada, município do Conde, Bahia,
sendo seus pais Manuel Batista de Miranda e Umbelina Maria da Conceição. Converteu-se ao espiritismo em Alagoinhas, Bahia, em 1914, após o médium Saturnino Favila tê-lo curado de grave enfermidade. Conheceu José Petitinga na capital, começando a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. Exerceu vários cargos na União, sendo eleito presidente pela Assembleia Geral, em virtude da desencarnação de José Petitinga. As suas atividades doutrinárias foram direcionadas para as questões da obsessão e desobsessão. Bom, eu venho assim já há um tempo compartilhando os livros da Mansão do Caminho, de Divaldo Franco. Eu assim amo todos eles. Então lá vai, gente, essa leitura para vocês. Ele abre assim: Rumo do Mundo de Regeneração. E aí ele cita o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né, capítulo 8, da Lei do Progresso. Questão 791. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Questão seguinte, 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar o bem. E aí ele começa o texto assim: a civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência. E vem utilizando programas para a solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. Da furna sombria ao apartamento de luxo e da imundície à higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física, prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. E ele continua assim. Peraí. A faina para fruir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egoísta do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros. Realizações audaciosas multiplicam-se. O luxo exagerado atinge níveis inimagináveis. As extravagâncias dos poderosos materiais recordam as festas em Veneza, nas quais, após os jantares grandiosos, culminavam atirando os objetos de uso, todos de alto preço, nas águas lodacentas. Divertiam-se os ricos em verem os aventureiros pobres que se atiravam em loucura sobre a lagoa pardacenta para salvarem louças e talheres, assim como objetos de prata e ouro, que enfeitavam as mesas nababas, enquanto o vinho, dominando-lhes a loucura, facilitava a prática de aberrações. Diminuídas as distâncias físicas em face do precioso recurso das comunicações virtuais, das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos avaros, cada vez mais exigentes. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais expressivo para a miséria absoluta,
totalmente desconhecidos. E quando são vistos ou aparecem nas comunicações, são desrespeitados, ou ali se encontram em razão dos absurdos de que são vítimas, dos crimes que lhes dão vida, ou em clamor por misericórdia, por justiça, sob os camartelos do sofrimento exagerado. Esse tem sido o mundo das irrisões e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Há fantasmas que apavoram em toda parte. As crianças, amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e famílias vigilantes, embora as parcas exceções adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Ante as exageradas exigências de liberdade da convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Os idosos, em quase desamparo total, exceto quando ricos, e mesmo esses são internados em comunidades próprias e esquecidos pelos familiares ou desprezados onde se encontram, na condição de peso desagradável à economia social. Tem-se pensado mesmo em eliminá-los em clínicas luxuosas ou não, a fim de que não se constituam exemplos da decadência orgânica e da fatalidade do envelhecimento a caminho da morte, que parece atrasada de cumprir o seu dever. Paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e cínicas com os cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro, para que o prazer lhes seja a única razão de viver. Sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que genericamente vem desaparecendo o sentido existencial. Se não as contínuas cargas de pessimismo e violência comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Doutrinas estapafúrdias gozam de cidadania e os valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozos extravagantes. Felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências que retornam à Terra, portando conflitos inomináveis, e a dor trabalha-os, edificando resultados formosos. Após submetidos ao bisturi da negação, os fenômenos do espiritismo venceram a incredulidade tradicional e histórica, ensejando a filosofia otimista pela reencarnação ao prazer sem jaça e ao aprimoramento das aspirações de alto significado. A religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo após a transitoriedade do corpo carnal.
Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados em intercâmbio ininterrupto, e os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Estamos no início das grandes transformações. E fenômenos próprios demonstram chegados os tempos, anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Este livro, que temos o prazer de oferecer aos queridos leitores, apresenta sintéticas páginas de atividades entre os dois planos da vida, num trabalho de harmonia para apressar a hora da felicidade, após a vivência das heranças infelizes, que se demoram na economia da humanidade. Esperamos que as suas informações contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem o leia e o auxilie a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Salvador, 27 de novembro de 2020. Escrito por Manuel Filomeno de Miranda. O espírito dele, né? Bom, gente, fica aí as palavras do Manuel e a dica, né, do livro. Se vocês quiserem comprar, todo o dinheiro que vai para esses livros vai para as obras de caridade da Mansão do Caminho, tá bem? Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos. Um beijo grande. Até a próxima.